estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Meus irmãos e minhas irmãs, dedicando e consagrando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas para a manutenção da obra de Deus na nossa igreja local. E sempre lembramos aos que nos visitam
que essa é uma responsabilidade dos membros desta igreja. Você que nos visita, não se sinta obrigado a participar, mas se quiser fazê-lo também não é proibido, fique muito à vontade. Nós vamos estar consagrando e dedicando os nossos dízimos ao Senhor. Para você que nos visita, este ato é feito assim na liturgia da Igreja Reformada, porque cremos que a arrecadação da igreja é exclusivamente para ser usada na obra do Senhor. E ai daquele que depois desta oração que vai ser feita, quando tudo isso estará sendo consagrado e dedicado para a obra de Deus, ai daquele que usar esses recursos que não seja para aplicação na obra de Deus. Nós vamos louvar a Deus e enquanto louvamos viremos ao gasofilácio trazer o nosso dízimo, a nossa oferta para a obra de Deus. Minha vida com meus bens provém de ti, Senhor. Saúde, festa, abrigo e pão são dons do teu amor. Não permitas, Pai de amor, que aquilo que Deus incauto desviar em causas vãs ou más. Não deixes que meu coração se envolve no prazer e no fluir de muitos dons. Eu venho te esquecer. Como teu eu quero dar à igreja em proporção a tantas bênçãos recebi de tuas próprias mãos. Agradecemos, Senhor Deus e Pai, primeiramente pelo dom da vida, pelo dom da salvação que em Cristo nós temos, Senhor Deus e Pai. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por a vida de todos que estão aqui, Senhor Deus e Pai. Que o Senhor possa derramar Suas bênçãos, a Sua misericórdia sobre a vida de todos, Senhor Deus, e pela vida dos irmãos que não puderam estar aqui hoje, Senhor Deus. Queremos agradecer a Ti, Deus e Pai, pelos dízimos, pelas ofertas colocadas ali, Senhor Deus e Pai, para a Tua obra, Senhor Deus e Pai. Continua dando sabedoria, Pai, ao Teu conselho, para o gasto, Pai, desses recursos, Senhor, que venham ser para o avanço, Pai, do Teu reino, Senhor, Pai. E continua, Pai, abençoando a todos nós, prepara o nosso coração, nos dá, Pai, humildade nesse momento para receber, Pai, a Tua palavra, Senhor Deus e Pai, que é conselho, Pai, para nós, para nossas vidas, Senhor Deus, o conselho bom e reto. Obrigado por tudo, Senhor, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Convidamos a igreja a ficar de pé. Vamos louvar
Mais uma vez, o nome do Senhor. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Atos 7:48. Em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Nós vamos estar agora orando para liberar as nossas crianças, que vão estar com uma palavra específica para elas. Hoje elas vão estar ouvindo uma mensagem sobre o profeta Daniel. Então vamos estar chamando a nossa irmã, tia Janilza. Ela virá aqui à frente, virá aqui pelo corredor central, e você que está aí com as suas crianças pode mandá-las com a tia Janilza. A Janilza, para você que nos visita, ela é a mamãe do nosso baterista, então tem experiência. Só temos duas crianças, as crianças estão em período de férias, algumas estão viajando, né? Nós vamos estar, aqui Janilza, nós vamos estar entregando para a nossa irmã, elas vão assistir a esse vídeo, mas vai ter também leitura bíblica, oração, enfim. Vamos orar então por ela e por nós, que estamos aqui para ouvirmos o recado de Deus ao nosso coração nesta noite. Ó Deus Santo e Eterno, agora vamos ouvir, Senhor, a Tua Palavra. E quando a Tua Palavra vem, Senhor, nós nos curvamos diante da Tua soberania, abrimos o nosso coração para ouvir com muita atenção o Teu recado, Senhor. Toma nossa irmã Janilza em Tuas mãos, as crianças, para que todas elas, ó Deus, possam estar também ouvindo a Tua voz na linguagem que elas vão entender. E nós no templo, prepara o nosso coração para que nada nos tire agora a atenção da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus amados irmãos e minhas irmãs, onde estão os frutos? Embora aquele fruto ali me pareça uma tangerina, eu acho que é. Mas na verdade nós não vamos falar sobre tangerinas. Ainda não encontrei nenhum texto da Bíblia que fale sobre tangerina. Mas vamos falar de um outro fruto, não é? O texto está aí indicado, você já pode abrir a sua Bíblia, né? Não preciso nem indicar, está aí. E na leitura do texto que está indicado no Data Show, Marcos 11, de 12 a 14, nós encontramos uma passagem muito interessante das Escrituras Sagradas e que nos esclarece algumas coisas. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome.
E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, se porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. A essa frase, a essa colocação final aqui do texto, né? Eu imagino que os discípulos ouviram isto e talvez ficaram sem entender direito o que acabou de acontecer ali. Esse texto de Marcos 11, 12 a 14, né? Também está registrado lá em Mateus 21, de 18 a 22. 2 evangelhos dos 4 sinóticos, 2 registram essa passagem. Eu confesso para os irmãos, não só esse, e apesar dessa experiência, né, tão grande, tão vasta na palavra de Deus, de todos esses anos, né, quase 50 anos de conversão e de estudo da palavra, há alguns textos que a gente fica, às vezes, não sei se isso acontece com você ou com você também, comigo acontece. Alguns textos que a gente demora um pouco a entender. Há horas que a gente fica lendo, lê uma vez, lê duas, lê três, e talvez lá pela 5ª ou 6ª vez que a gente lê, ou que Deus traz alguém que traz uma mensagem, a palavra, sobre aquele texto, ilumina os nossos olhos, e aí nós conseguimos finalmente entender. Eu confesso para os irmãos que esse texto sempre foi muito difícil para o meu entendimento, desde quando eu me converti. E sempre que eu lia a Bíblia, eu ouvia e via esse texto, eu ficava pensando, por que aquilo tudo aconteceu? Até que agora, depois de tantos anos, né? Engraçado, eu nunca preguei sobre esse texto, é a primeira vez. Então Deus colocou no meu coração para que eu estudasse um pouco mais, me aprofundasse um pouco mais. E aí eu comecei, no estudo desse texto, a observar algumas coisas interessantes. Eu falei, então talvez a igreja esteja precisando ouvir um sermão nesse texto. Quem sabe também, assim como eu, tem gente que não entende, né? Esse texto, ele desmistifica algumas coisas, né? Uma delas é aquela ideia do Jesus bonzinho, que só falava coisas bonitas, de amor, de paz. E as pessoas se esquecem dos momentos em que Jesus, inclusive, se irou. Lembram do episódio lá no templo dos vendedores, lá no templo fazendo a casa de Deus de comércio? E foi uma ira difícil, viu? O negócio ficou feio lá. E aqui Jesus amaldiçoa uma figueira, uma árvore, e mais. E isso me causava uma dificuldade grande. Aqui diz o texto que não era tempo de figo. É claro que a figueira não podia ter figo, não era tempo. Se você for procurar laranja na laranjeira quando não é tempo de laranja, você não vai encontrar laranja lá. Claro que não é tempo de laranja. Mas a gente analisando, estudando a palavra, a gente vai entendendo não só o significado literal da palavra, que é um grande erro de muita gente, mas o significado espiritual, aquilo que está nas entrelinhas da palavra, que traz os ensinos para a gente aprender. Então, ainda aqui nessa introdução, era a última semana de Jesus antes de ser preso, julgado, condenado e crucificado. Aproximava-se a Páscoa judaica. Diz o texto que um pouquinho antes aí, nós não lemos, Jesus havia pernoitado em Betânia, que era uma cidade que ficava a caminho de Jerusalém, de onde ele vinha. Ele dormiu lá e voltava de manhã para Jerusalém. Naquela época, como eu gosto sempre de dizer aqui, não tinha ônibus de Betânia para Jerusalém, nem tinha trem, nem tinha Uber, era a pé mesmo. E lá ia ele com os seus discípulos, seus apóstolos, a caminho de Jerusalém.
Por quê? Porque estava se aproximando o cumprimento das Escrituras para a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. E diz o texto que, outra coisa também importante, Jesus perfeitamente homem, e já falamos disso aqui tantas vezes, né? E ele estava com fome. Jesus tinha fome? Sim. Quantos textos da Bíblia Jesus mostrou e disse que estava com fome? E ele procurou frutos na figueira. Jesus não encontra os frutos e pronuncia o seu juízo sobre ela. E fica então aqui, nessa introdução, a pergunta norteadora para o nosso sermão desta noite. Por que Jesus agiu assim? Que lições podemos tirar deste episódio bíblico para as nossas vidas? Vamos ver então. Em primeiro lugar, vamos ver aí a primeira lição que a gente vai aprender. As aparências enganam. E quantas pessoas já caíram nessa armadilha? Não observaram, não tomaram cuidado e foram enganados pelas aparências. Os pés de figo, eles têm uma característica muito diferente de determinadas outras árvores. Primeiro vem os frutos. É muito engraçado isso. E depois é que vem as folhas nos galhos. Então, por que Jesus disse que olhando a figueira, viu que estava toda cheia de folhas? Então, se tem folhas, é porque tem frutos, porque os figos são assim. Eu, no início do meu ministério, ou seja, há mais de 30 anos atrás, eu fui convidado para pregar numa igreja presbiteriana, numa cidade mineira, chamada Muriaé, lá no leste de Minas, perto de Manhuaçu, de Manhumirim, de Leopoldina, Cataguases. E eu fui pregar lá. E eu me lembro que na casa que eu fiquei hospedado tinha um pé de figo, uma figueira no quintal. Só que era a época dos frutos, né? E a dona da casa, não me lembro o nome dela, dona Helena, ela disse assim: pastor, o senhor não quer comer uns figos fresquinhos? Mas é claro que quero, eu gosto demais de figos. E aí ela foi lá no quintal e colheu os figos e trouxe, e eu comi os figos. Mas eu fiquei olhando assim da varanda dos fundos e observei quando ela foi pegar. É interessante, eles não nascem assim pendurados, né? Como outras frutas, não. Eles nascem assim colados nos galhos. E eu me lembro também da minha infância, que eu gostava muito de uma frutinha que tinha na casa de um amigo meu, que a gente ia muito lá, chamada jabuticaba. Não sei quantos conhecem aqui. Aqui no Pará eu nunca vi. E a jabuticaba, ela não dá também pendurada na árvore, ela dá no caule. E eu me lembro, garoto que era, subindo no pé de jabuticaba e me deliciando. Da mesma forma que a aparência daquela figueira enganou Jesus e por isso ele se irou, por isso ele ficou chateado, há pessoas que parecem ser espirituais, chamam a atenção para o seu porte, para a atrativa aparência, estão revestidas de bonitas folhas, mas não têm frutos. Não tem. É só aparência. Fazem propaganda mentirosa, discursos enganosos, espiritualidade falsa. Cuidado com elas, fujam delas. Porque a Bíblia diz com muita clareza: pelos frutos conhecereis quem é e quem não é. Eu costumo dizer que a melhor propaganda sobre o trabalho de um crente não é o que ele fala, não são as teorias que ele diz, mas é a sua vida, é o seu testemunho, é o silêncio da sua vida. Aí a gente vê os frutos de tudo aquilo que na teoria ele disse que é muito bonito. É a teoria da palavra de Deus, é bonita mesmo.
mas se ela não for prática, de nada adianta. Jesus foi enganado, a aparência enganou Jesus. E há muita gente que é enganada também porque não presta atenção, não observa os frutos, olha só para a aparência, olha só para a frondosidade da árvore, lindas folhas, mas ninguém dos homens, né, claro, dos seres humanos, vive comendo folhas de árvores. A gente quer comer os frutos, a gente quer ver os frutos. Em segundo lugar, uma outra lição importante é que folhas sem frutos são propaganda que decepciona. Ah, irmãos, como vai crescendo nas nossas cidades as pessoas decepcionadas com igrejas, com pregadores, com líderes, com tanta gente que fala tanta coisa bonita, mas que não mostra fruto daquilo que faz. Folhas sem frutos iludem quando vistas de longe. É a conhecida hipocrisia. O que é hipocrisia? É um discurso sem vida. É uma teoria sem prática. E a gente observa na nossa sociedade hoje que as pessoas estão cansadas disso. Estão decepcionadas, como Jesus ficou decepcionado com aquela figueira. São vidas que nos levam à decepção. Querem mostrar o que não são, mas logo, logo serão descobertas. Vou citar um exemplo aqui tão chato, tão triste, mas não vou incorrer em erro não. Fiquei na dúvida, falo ou não falo? Falo ou não falo? Aí, como o Gabriel gosta de dizer, pronto, falei. Então, recentemente, nós tivemos um episódio no ministério do presidente da República desse país. Há pouco tempo atrás. Uma pessoa que se apresentou com tanta circunstância, com tanta pompa, com tantos títulos, e era tudo mentira. E logo, logo foi desmascarado. Foi muito triste. Tanto é que, usando a expressão popular, ele sumiu. Sumiu. E olha, não dou mais 1 ou 2 meses, ninguém vai lembrar mais dele. Ou vai lembrar negativamente. Disse que tinha títulos que nunca teve. Disse que tinha feito cursos que nunca fez. Enganou. Frustrou as expectativas de uma nação. De um ministério que em 1 ano e meio já está no 4º ministro. Esse agora, e eles colocaram aí na rede social, ele colocou um pedido para que a igreja presbiteriana esteja orando por ele, que é uma missão muito árdua, muito difícil, e é mesmo, imagina, nesse país, no Brasil, ter um pastor da igreja presbiteriana do Brasil, da nossa igreja, como ministro da educação. Um homem muito culto, com uma formação muito vasta, essa comprovada, sem nenhum questionamento, graças a Deus. Ele tem 72 anos, já é pastor jubilado, ele já está aposentado do ministério, foi pastor da igreja presbiteriana de Santos por 28 anos. É um homem de uma conduta ilibada, mas precisa muito das nossas orações, como precisa, todas as autoridades precisam, mas esse, assim como o ministro da Justiça também, que também é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente fica feliz, mas fica preocupado. Devem ser alvo da nossa redobrada oração. Então, folhas sem frutos são propaganda que decepciona. Por isso tem tanta gente por aí decepcionada com a Igreja de Jesus, decepcionada com as lideranças, porque só vê enganação e a cada dia mais. Em terceiro lugar, folhas sem frutos
são promessas que fracassam, são promessas falsas. Jesus chegou com fome e saiu com fome. Mudou nada na vida dele. A promessa dos frutos era exuberante, pelo número de folhas que tinha, estava tão linda a árvore, mas a realidade dos frutos, inexistente. Havia um abismo em que a figueira demonstrava e o que de fato ela era. Já não conheceu gente assim? Já não conheceu? Eu já conheci. Gente que entre o que ela dizia que era e o que ela realmente era, a gente vai descobrir logo, logo, que tem um abismo enorme entre uma coisa e outra. Até porque, diz o ditado popular, tão antigo, né? Lá do meu tempo, a mentira tem pernas curtas, não vai muito longe. Muitas pessoas na nossa sociedade são assim, e eu fiz questão de colocar aqui, às vezes, até mesmo dentro das igrejas. E esse abismo vai ficando cada vez mais claro. Parece que esse abismo vai aumentando cada vez mais. As pessoas pensam que estão enganando, mas não estão. A gente está vendo o abismo aumentando de tamanho. Por quê? Porque ficam apenas nas promessas, fracassam, porque são promessas falsas. Em quarto lugar, folhas sem frutos terminam em juízo de Deus. Essa lição que Jesus quer nos mostrar também. Lá em Mateus 21, 19, o mesmo texto, não precisa abrir, o texto é praticamente a mesma coisa, só muda uma sentença. O registro da sentença de Jesus no final é assim: e nunca mais nasça fruto de ti. Ele condenou ela eternamente, para sempre. Nunca mais vai nascer um fruto de você, porque você me enganou. Nesse texto, no versículo 14, Jesus não diz isso, ele diz outra frase: nunca jamais coma alguém fruto de ti, o que é a mesma coisa, ou seja, não vai comer porque não vai dar. E no versículo 20, o cumprimento imediato da sentença proferida por Jesus: a figueira secou, e o texto esclarece, até a raiz, ou seja, morreu. Ela não secou só a parte de cima, não, que se a raiz ficasse, ela ainda poderia brotar, não. Jesus deixou claro que exterminou ela. Jesus